Olá, meu nome é Anne Caroline, e junto com a Beatriz Montinho e a Ingrid Ataíde, nós vamos falar sobre o tema de atracamento molecular, ou docking molecular. Primeiramente, nesse exemplo aqui, nós podemos observar peças de uma máquina, que para poder essa máquina funcionar, essas ferramentas precisam se encaixar uma certinho na outra. Ou até mesmo um navio, para estar atracado em um porto, ele precisa ter dimensões, né, apropriada para poder fazer a retirada e a colocada de containers. Ou até mesmo uma vaga de estacionamento em um carro. Podemos assimilar, né, o atracamento molecular com todas essas situações. Como aqui, por exemplo, um carro ele precisa estar no encaixe e na posição exata para poder ele estacionar. Então, isso daqui é como se fosse uma semelhança, né, de comparação entre o que seria o atracamento molecular e situações cotidianas. Bom, assim como aqueles exemplos, as moléculas também se conectam com o ligante. E é isso que basicamente é o docking molecular. O que é o docking molecular? É uma técnica computacional que ela é dedicada à previsão do modo de ligação e dos detalhes de reconhecimento molecular, que pode ser tanto proteína a proteína, como receptor ligante. Como aqui nesse exemplo, nós temos uma proteína e através desse ligante, né, e a interação com o receptor, esse complexo acontece, né, por causa desse docking molecular. Então, para uma molécula se ligar em uma proteína, ela primeiro precisa que o ligante se encaixe no sítio de ligação dessa proteína. Mas para isso, para a gente saber se esse ligante ele vai se encaixar, nós precisamos saber o formato do ligante e o formato da proteína para poder saber se esse encaixe ele realmente pode não acontecer e determinar também quais as interações o ligante e a proteína vão precisar fazer para poder se manter preso, né, atracado um no outro. Porque para a ligação acontecer, precisa para esse encaixe acontecer, né, é necessário um correto posicionamento dos átomos, tanto da molécula tanto da molécula ligante quanto da proteína. Então, essa ligação ela seria mantida por ligações como de hidrogênio, Van der Waals e forças e diversas outras forças intermoleculares. Aqui nós temos uma representação de um diagrama 2D de interação ligante-proteína. Uma proteína, né, com dois tipos de ligantes, dois modelos diferentes, que foi retirada de um site, né, LigProt, que é um programa de geração automática, né, desses diagramas. E essa proteína, ela está ligada primeiramente nesse ligante aqui, o 2H, YY, que está representado em azul, e esse outro aqui representado em azul. Aqui nós podemos observar os resíduos de aminoácido que estão em uma ligação, em um contato que não está ligado diretamente com o ligante. Então, esse círculo aqui representa, né, os resíduos da proteína, e esse verde aqui representa, essa linha pontilhada representa as ligações de hidrogênio, e aqui, né, nós podemos observar que esse ligante, os átomos do ligante estão interagindo com os átomos da proteína através de ligações ou de forças intermoleculares, de ligações de hidrogênio. Então, esse daqui é a representação, né, do atracamento molecular. Então, o que significa, né, um estudo de atracamento molecular? Escolher a região da proteína onde que
acredita, né, ser o sítio de ligação, como, por exemplo, essa região que se chama Sul, procurar informações do ligante para poder saber se ela se encaixa, né, informações estruturais, e fazer um cálculo, né, das forças de interações intermoleculares que essa conformação da molécula consegue fazer com os átomos da proteína para poder saber se essas interações realmente podem acontecer, né, de fato. Então, as características, né, físico-químicas, elas também podem definir o grau, né, de especificidade, né, do ligante com o sítio de ligação do complexo. Então, aqui é a representação, né, da nuvem eletrônica dos átomos da proteína, onde o ligante ele precisa se encaixar como se fosse um Lego mesmo, né, no pensamento, né, de como se fosse chave e fechadura mesmo. O atracamento molecular, ele macroscopicamente, ele pode ser entendido de uma forma termodinâmica, através da energia livre de Gibbs. Se a gente fizer o cálculo aqui da energia, quando esse cálculo ele for negativo, significa um processo que é espontâneo. Se for igual a zero, e que a reação vai estar em equilíbrio dinâmico. E se for maior que zero, né, é relativo a um processo não espontâneo. Então, é como se essa formação, né, de um produto através que seria o complexo enzimático, que seria o complexo proteico, através da ligação, né, seria o ligante e a estrutura não ligada, é como se fosse uma reação química. É por isso que nós estamos falando de equilíbrio termodinâmico. E aqui temos a representação, né, das duas fórmulas de representar a energia livre de Gibbs. Aqui seria a constante universal dos gases, aqui a temperatura, aqui nós temos uma constante, né, que ela pode ser tanto de associação como dissociação, uma inverso da outra, e isso daqui está relacionado depende, né, de temperatura, pressão, pH e força iônica da solução. Então, em um lado dessa equação, aqui tem as representações, né, que a concentração dos reagentes, né, multiplicada entre si, dividida pela concentração dos produtos, dá a constante de dissociação, Kq, que é o inverso da Ka, que é onde a concentração, né, do produto, que é o complexo proteico, onde temos o ligante, né, acoplado à proteína. Então, nessa constante é esse complexo, esse produto, dividido pela concentração, né, do receptor, multiplicado pela concentração do ligante, e através dessa relação, nós conseguimos relacionar também sobre a outra fórmula de energia livre de G, que está relacionado à variação da entalpia do sistema e à variação de entropia do sistema. Então, essa interação de ligante-receptor, ela tem tanto contribuições entálpicas como contribuições entrópicas, né, de entropia. Então, é tudo uma relação que ocorre através dessas constantes, né, de equilíbrio, que vai fazer a reação ir para a esquerda ou ir para a direita, e como a gente quer formar um complexo de ligação, nós precisamos que essa energia ela seja negativa, né, para poder formar, no caso, o produto, que é o ligante acoplado à proteína, formando o grande complexo. Então, né, a partir desses termos, tanto de entropia quanto entalpia, a gente consegue descobrir
se a molécula ela vai ou não ficar ligada, né, à estrutura proteica. Então, essa variação aqui de entalpia, ela pode ser entendida como uma variação de calor, né, que acontece durante o processo da transformações dos reagentes em produto. No caso, os reagentes, né, seria a proteína com a conformação sem o ligante, e o ligante seriam os reagentes que juntos vão formar o produto. Então, a variação de entalpia também está relacionada com a formação e a queda dessas ligações que vão formar esse complexo e estabilizar a ligação da proteína com o ligante. Como ocorre a formação do complexo? Primeiro, né, o ligante, né, e o complexo precisam estar no meio aquoso e através de um choque, né, entre eles, aqui vai estar numa conformação que vai estar ligado com moléculas de água, tanto os átomos do sítio ativo quanto os átomos do ligante. Então, eles vão se aproximando e quando ocorre esse choque, né, essa aproximação, primeiro acontece a ligação dos primeiros pares de interação, que geralmente são interações eletrostáticas, porque estão numa distância maior, e em seguida começa a acontecer as outras interações que vão fazendo o complexo ficar mais estável e com força suficiente para poder ficar ligado, preso, né, acoplado à proteína. Por que a entropia aumenta no sentido do complexo, para formar o complexo? Porque aqui, né, nós temos uma solução em meio aquoso, onde os átomos, né, do sítio e do ligante estão interagindo com as moléculas de água. Então, quando eles vão se aproximando, a partícula livre, né, que estava com as diversas águas, né, formando uma camada de solvatação, a entropia ela vai aumentar porque essas moléculas de água, tanto do ligante quanto do sítio da proteína, elas vão começar a ser liberadas no meio. Essa entropia, né, ela vai aumentando devido a essa liberação, né, de moléculas no meio. Então, se a gente consegue estimar um termo, né, de entalpia, que vem da energia de cada interação, que a determinada conformação do ligante faz com o sítio de conformação, nós podemos calcular diversas coisas, né, como delta S e o delta H. E logo, a gente tendo isso, nós conseguimos calcular, né, estimar, fazer uma estimativa da constante de associação. E então nós podemos fazer uma estimativa mesmo para poder saber qual as ligações, né, se mantêm estáveis e quais são os ligantes que têm mais afinidade com aquela proteína de acordo com essa energia, né, de ligação. Olá, meu nome é Ingrid Ataíde e eu vou dar continuidade à apresentação sobre atracamento molecular. Então, para rodarmos os experimentos de atracamento molecular, nós precisamos escolher e preparar o receptor, que é a proteína onde o ligante vai ser atracado. E para isso nós devemos escolher PDB de estruturas de cristalografia
RMN ou modelagem molecular por homologia. Precisamos checar os erros estruturais, principalmente no sítio de ligação. E, por fim, devemos fazer o preparo do ligante por meio de otimização ou protonação. Alguns exemplos de preparação do ligante. E um exemplo de checagem é por meio da ausência de átomos e ou resíduos. Na cristalografia, por exemplo, às vezes existe essa ausência de átomos devido à ausência de informação de densidade eletrônica. E nesse exemplo aqui que eu trouxe, nós podemos ver à esquerda que só temos a densidade eletrônica para sabermos a posição do carbono delta da arginina. Então, isso significa que não temos a informação exata da posição de parte da cadeia lateral dessa arginina. Mas isso pode ser resolvido por colocarmos um complemento, uma informação. Isso pode ser, então, complementado com a conformação mais comum que a cadeia lateral de arginina pode assumir, como vemos na imagem à direita. E se a estrutura escolhida vier da cristalografia, pode haver ainda erros no preenchimento da densidade eletrônica, apresentado em vermelho aqui na imagem. E nós vemos ainda na imagem o excesso de átomos nessa região vermelha, enquanto que a região verde parece ter a falta de átomos. Logo, a conformação apresentada na figura B, ela é muito mais apropriada para essa densidade eletrônica e, além disso, ainda vemos uma água sendo colocada na bolha de densidade eletrônica. E, além disso, como se trata de uma estrutura vindo da cristalografia, é necessário adicionar hidrogênio em locais onde existe hidrogênios, mas que a técnica de cristalografia não conseguiu detectar. Então, nós vemos à direita a adição desses hidrogênios. Alguns circulados em vermelho. Também é muito importante escolhermos o estado de protonação de cadeias laterais, principalmente as posicionadas no sítio de ligação, procurando também observar qual é o estado e qual é o pKa onde a variação de estado vai ocorrer. Então, usando também a informação sobre qual pH pretendemos simular no experimento de atracamento. E essa informação é importante porque podemos ver facilmente que uma protonação, como por exemplo no primeiro caso da tabela, uma protonação transforma o oxigênio em um doador de ligação de hidrogênio. E sem o próton, a função toda vira uma carga negativa. Então, sendo dois tipos de interações diferentes que variam de acordo com o pH. Então, é muito importante saber em qual pH estará a proteína que queremos analisar e simular, porque isso define o estado de protonação. E também devemos lembrar que o pKa típico ele também pode variar dependendo se a cadeia lateral está estabilizada por interações, não podendo assim rotacionar. E, além disso, o pKa também varia dependendo do ambiente, onde a cadeia lateral ela está posicionada. Agora, se a estrutura ela foi resolvida por RMN, nós devemos escolher uma daquelas 20 estruturas e também checar os erros. Como podemos fazer essa checagem, por exemplo, com o mapa de Ramachandra, e o mesmo se aplica para a modelagem por homologia, devemos checar os seus erros. Checar assim, os desvios de posição de rotâmeros e cadeias laterais, checando assim, os erros estruturais, principalmente no sítio de ligação. Além disso, o ligante ele também precisa ser preparado. Então, o PDB do ligante ele deve escolher o estado de protonação, escolher qual composto usar, caso ele tenha 2 tautômeros, e escolhendo assim qual forma será atracada, além de definir melhor qual enantiômero que seria biologicamente ativo. Aqui no caso nós temos alguns exemplos de tautômeros e enantiômeros, que devem ser escolhidos antes de ser feito o atracamento molecular.
Dessa forma, nós vamos gerar, assim, múltiplas conformações com algoritmos de busca conformacional do ligante, fazendo variar ângulos de ligações químicas e produzindo, assim, diversas conformações diferentes na mesma molécula, tentando simular a flexibilidade do ligante livre em solução, buscando amostrar, assim, as diversas conformações possíveis que um ligante pode ter ao encontrar sua proteína receptora. Então, nós devemos testar todas essas conformações possíveis e ver se elas se encaixam na proteína receptora e medir a força das interações fracas que ligam uma molécula à outra. Podemos gerar também uma série de conformações para as cadeias laterais do receptor. E uma vez que essas cadeias, elas também possuem a capacidade de mudar de posições. E com isso nós podemos reproduzir o fenômeno de encaixe induzido. Tendo, então, essa série de diferentes conformações, o usuário do programa que está fazendo o experimento, ele vai definir um volume onde ele acredita ser o sítio de ligação e o software tenta encarar cada conformação dentro da caixa. Ele vai tentar encaixar, né, cada conformação que está dentro dessa caixa. E, então, ocorrem sucessivas tentativas de encaixe, transladando a estrutura do ligante e rotacionando em todos os eixos possíveis, buscando um melhor encaixe. Os melhores encaixes, eles serão, então, calculados se existem pares de interações se formando e qual seria a energia de cada uma dessas interações. Então, com a informação da energia potencial da conformação, com a informação da energia das interações que essa conformação faz com o receptor, juntamente com a informação da área de superfície, tanto da conformação quanto do sítio de ligação, será estimado o ΔH, a partir da informação, né, de energia das interações, e determinado também o ΔS, a partir da área acessível ao solvente, para calcular quantas moléculas de água dessolventariam da estrutura e quantas moléculas de água dessolventariam do sítio de ligação. E fazer assim uma estimativa do ΔS, que é o termo entrópico. Entretanto, essa estimativa, vale ressaltar, que ela nunca é perfeita. Então, por isso, nós podemos dizer que a técnica de atracamento consegue estimar um valor de afinidade, mas não determinar exatamente essa afinidade. Bom, então, um outro algoritmo conformacional usado para investigar essas conformações é, então, um algoritmo conformacional de parâmetros geométricos. Ele vai buscar a complementariedade de formas entre as moléculas do ligante e do sítio do receptor a partir de parâmetros geométricos compatíveis entre o ligante e o sulco do sítio do receptor. Então, aqui, ao invés de estar avaliando através de dinâmica molecular, esse algoritmo vai estar estudando através de parâmetros geométricos. Então, vai estar relacionado com formato e ângulos, por exemplo, onde ele vai estar, então, vai usar esses parâmetros geométricos para dar as conformações, né, mais compatíveis entre o ligante e o receptor. O outro algoritmo para se estudar conformação é o algoritmo genético, no qual a sua ideia é basicamente associar, né, aos genes, né, que vão expressar, né, para esses ligantes. Ele vai, então, associar um termo, né, de energia para esses genes e o que ele vai fazer? O arranjo espacial do ligante e do sítio de ligação serão estudados como se eles fossem genes associados a uma energia. A simulação desse genoma, então, ele ocorre através do cruzamento das conformações individuais associadas com a possibilidade de mutação, sendo que esse termo de energia associado a cada gene, ele vai ser usado como um parâmetro de pressão evolutiva. Então, resumindo a ideia desse algoritmo, ele vai começar com uma população inicial de genes. E, então, essa população inicial vai ser ranqueada
a partir do termo energético de cada gene, onde vai ser escolhido, então, os melhores, né? Os genes melhores, então, seriam aqueles que têm, né, o melhor termo de energia associada. E depois, os melhores escolhidos, eles vão ser usados para gerar a próxima geração, misturando-se os genes e usando esse termo energético como uma pressão evolutiva na população, sendo que, então, os genes escolhidos vão ser aqueles que tiverem o melhor termo de energia associado ao seu gene, e depois esse ciclo se repete. Bom, então depois que obtemos todo esse conjunto de dados, né, sobre as diferentes conformações, né, desse complexo receptor-ligante, depois de usarmos esses diferentes algoritmos, né, para estudar todas as possibilidades de conformações, então é a hora de se avaliar em termos de energia das interações e também em termos de energia de dessolvatação, o ΔS, que seria a entropia, e o ΔH, que seria a variação de temperatura, para que nós obtemos, então, uma estimativa da constante de associação, né, o ΔG. Então, o que a pontuação vai fazer? Ela vai ordenar, né, como aqui nessa tabela, ela vai estar ordenando as energias, né, de ligação estimadas para as diferentes conformações encontradas, né, e que se encaixam, né, no suco do sítio do receptor. Onde, então, aqui, nós vamos poder escolher aquela de melhor pontuação. Então, a ideia da pontuação é basicamente chegar nessa parte onde estudamos energia, essa parte onde a gente estuda o grau de entropia, o grau de dessolvatação e também para se obter, né, essa estimativa de constante de associação, e vai ranquear ali através de uma pontuação os melhores, para que no final a gente possa escolher o melhor. Bom, então essa pontuação ou scoring, ele pode ser feito através de diferentes parâmetros. Podem ser parâmetros empíricos, baseados em conhecimento pelo algoritmo ou software machine learning, ou baseados em campo de força. Bom, explicando rapidamente cada um deles, os parâmetros empíricos, eles são uma contagem das várias interações que podem ocorrer entre o ligante e o receptor. Essas interações podem ser favoráveis, por exemplo, sendo do tipo contato hidrofóbico, ou desfavoráveis, sendo do tipo contato hidrofóbico-hidrofílico. Isso também vai levar em consideração outras formas de interação, como as ligações de hidrogênio, Van der Waals, etc. Já o segundo parâmetro, baseado em conhecimento, ele vai construir, né, a partir de dados estatísticos observados, né, em bancos de dados de estruturas tridimensionais, né, a nível atômico, desses complexos receptor-ligante. Então, qual que é a ideia desse segundo parâmetro? Ele vai partir da premissa de que a frequência de contato intermolecular entre certos tipos de átomos, né, nesses complexos, ela vai estar relacionada com a energia de ligação que eles contribuem, né, quando há esse contato. Então, ele vai usar isso para investigar, né, para obter, para estimar a contribuição de cada uma dessas interações para a afinidade e energia da interação intermolecular. Então, ele vai criar, né, uma função a partir desses dados estatísticos que melhor se adeque àqueles dados obtidos. Já o machine learning, ele é um algoritmo que vai criar uma função, né, que melhor pontue. Então, desculpa, eu confundi então, o parâmetro 2 com o parâmetro 3. O parâmetro 2, ele não vai criar função nenhuma, ele só vai partir daquela premissa que eu expliquei. E o machine learning de fato, é o algoritmo que vai criar uma função que melhor se adeque e pontue esse conjunto de dados estruturais do complexo receptor e ligante, conhecidos, com suas afinidades medidas, tendo, né, as suas afinidades medidas laboratorialmente. Bom, e o último parâmetro, né, baseado
em campo de força, ele vai utilizar, então, esse cálculo, né, aqui, o cálculo do campo de força de energia potencial, para estimar a energia de interação e também o potencial de ambas formações, de ambas as formações das cadeias laterais do sítio do receptor e também da molécula do ligante. Bom, a varredura virtual de biblioteca de compostos. Bom, a ideia, né, então, por trás dessa varredura associada a atracamento é que esse aqui, ele é... Desculpa. Esse aqui, ele é um outro tipo de estudo feito, né? É um outro tipo de estudo que pode se fazer, né? Para buscar esse atracamento molecular. E aí, então, a varredura virtual de biblioteca de compostos, ela vai, não é, a partir de um banco de dados de estruturas tridimensionais de ligantes com um número elevado de moléculas. Então, a partir de um banco de dados com um número elevado de moléculas de ligantes, essa varredura ela vai estimular uma simulação, ou seja, cada rodada dessa aqui é uma simulação de atracamento para esse grande número de moléculas de ligantes nesse banco de dados, estimando-se a afinidade de várias delas. Essa varredura virtual ela possibilita, inclusive, descobrir moléculas novas para receptores que ainda não foram descritos, né? Uma vez que pode-se estimar se essa ligação vai acontecer com grande afinidade ou não. Então, a ideia dessa varredura associada a atracamento é que a partir de um banco de milhares de moléculas, né, a partir de um banco de dados de milhares de moléculas, ele vai separar aquelas de maior afinidade para essa interação receptor-ligante, facilitando, então, a vida do pesquisador, que não vai precisar ter que escolher aleatoriamente, né, de um catálogo de milhares de moléculas, e servindo, inclusive, para o enriquecimento, né, porque no final, depois que ele rodar essa simulação várias vezes, no final ele vai dar um número aqui, né, de moléculas que de fato são esses ligantes compatíveis. Então, isso aqui vai servir para o enriquecimento dessa biblioteca, né, com compostos de alta afinidade por um determinado receptor.